E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tranquilo pá? Então esta é a aula número 8, parte C, beleza? A gente vai continuar falando sobre algumas coisinhas do GIMP, vamos ver? Legal, então é isso aí, a gente vai ver nesta aula então, como vocês viram aí, espera aí que minha apresentação está andando sozinha, como vocês viram aí, a gente vai ver algumas coisas sobre ferramentas de edição que a gente ainda não viu, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, sem demora. Estou meio enrolado aqui que eu mudei o sistema aqui, vamos ver. Aí, então começando aqui, nós vamos começar aqui, né, com aulas sobre ferramentas que mostram a edição, né, ou transformação no software GIMP. E nesta aula nós vamos ver ferramentas de edição de imagem, que é uma continuação da outra aula, certo? Bom, não vamos conseguir ver todas essas ferramentas que faltam ainda aí, que está marcado aí, que vocês estão observando. Nós vamos ver apenas mais 6 e a partir daquele lápis ali onde você está vendo, a gente vai fazer na quarta aula, na parte D da aula, tá bom? Então a gente vai ver as outras ferramentas que estão ali na frente, né? Perfeito. A primeira ferramenta que você está vendo ali é a ferramenta chamada espelhar. Então, essa ferramenta aí que tem esse desenho, né, ela serve para inverter a camada ou a seleção horizontalmente ou verticalmente, conforme você define naquela janelinha que tem abaixo ali, né? Então, é necessário clicar na seleção da camada, ou na seleção ou na camada, para que esse processo de inversão ocorra. Já existe uma ferramenta parecida com essa no menu selecionado, né? Mas enfim. Vamos dar uma olhada lá como é que funciona isso daí. Então, mudei para o GIMP aqui. Então, no GIMP, a gente, por exemplo, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui dessa imagem. Então, eu tenho uma imagem aqui, vou tirar a seleção, nada, a imagem inteira está selecionada e eu venho aqui na ferramenta de espelhar, certo? Aqui tem um atalho também para ela, né? Que é o Shift F. Shift F. Aí ela marca a ferramenta. Bom, para que funcione eu preciso clicar, ó. Então aqui, ó, o desenho do ícone está mostrando que ele está fazendo uma inversão vertical. Aí eu mudo aqui para horizontal, faz a inversão horizontal. Não tem segredo nenhum. O interessante é que ele pode fazer isso só num pedaço da imagem se eu selecionar. Então, a mesma coisa. Aqui não vai funcionar só na seleção daí. Certo? Então, basicamente, essa ferramenta é muito simples e ela funciona assim mesmo. Se eu quiser eliminar meu processo aqui, clico aqui no editar, clico fora e pronto. Muito bem. Voltando aqui então, a ferramenta espelhar já foi. Vamos para a próxima. Aqui estão exemplos da ferramenta espelhar, né, que eu já tinha mostrado para vocês ao vivo aí. A gente vê que ao lado está original e embaixo uma invertida horizontalmente e a outra invertida verticalmente. Perfeito? Próxima ferramenta. Transformação de gaiola. O que é isso? Vai colocar um passarinho aí no negócio? Não, não é isso. A transformação de gaiola, na verdade, já começa a mexer, a editar a imagem, começa a transformar a imagem em termos de pixels mesmo. Eu já não estou mais só invertendo, girando, coisa e tal. Eu começo a mexer
no conteúdo da imagem. Então, transformação de gaiola é uma ferramenta que você pode desenhar um polígono, que é a gaiola, e aí eu posso começar a mexer nos vértices desse polígono para criar efeitos ou para distorcer a imagem. Na verdade, talvez você use isso aí para uma coisa muito específica, porque ela pode realmente distorcer a imagem, né? Aqui tem algumas configurações possíveis e o mais legal é ver direto lá no GIMP. Então vamos lá. Então tá aqui a imagem e aí eu venho aqui, por exemplo, está com tudo selecionado, né? Então eu consigo distorcer todas as partes da imagem. Vou dar um zoom aqui em alguma parte que eu quero distorcer. Por exemplo, quero distorcer essa árvore aqui. Então eu venho aqui na ferramenta de gaiola e desenho, clicando aqui um polígono. Fechou o polígono, certo? Se eu quiser mexer na gaiola, eu posso criar o ajustar aqui e aí eu posso dar uma ajustada aqui, ó, e finalizar a gaiola novamente. Então é possível editar a gaiola mesmo depois de ela já desenhada. É só mudar aqui para criar e ajustar a gaiola. Se ela estiver já do jeito que eu quero, então eu posso colocar em deformar a gaiola, né? E aí eu começo a deformar. Se eu mexer em qualquer ponto aqui, vai acontecer uma deformação. Olha lá, conseguiu enxergar? Vou deformar aqui, ó. Olha lá. Ele está dando um zoom ali. Então eu consigo ter uma certa precisão ali na parte que eu quero fazer algum tipo de a transformação ainda não foi efetuada totalmente. Eu só estou fazendo aqui para ver como é que fica. Se eu desistir, eu clico fora. Ou eu ajusto novamente, ó. Ou eu aperto ESC e simplesmente perde tudo, né? Eu posso começar de novo. Então, por exemplo, vou deformar de novo aqui, mas eu vou desenhar um desenho mais quadrado. Aí começo a deformar de novo. Essa deformação simplesmente manteve uma certa proporcionalidade. Parece que deu um zoom ali. Se eu achar que está legal, eu dou Enter. Pronto. Aí a deformação que eu fiz por gaiola foi finalmente finalizada. Certo? Então é assim que funciona a ferramenta de transformação por gaiola. Aqui tem alguns exemplos que eu deixei gravado. Lá. Então tem um desenho ali, uma gaiolinha ali, não sei se dá para ver direito. A gaiola foi desenhada, deformei os vértices, essa eu deformei legal mesmo. Estraguei o lago, a lagoa ali, ó, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, ó. Deu uma estragada nela. E depois aperta Enter e ele efetua a transformação do jeito que eu gostaria. Tá bom? Então essa é a ferramenta transformação de gaiola. Vamos para a próxima? Transformação de deformação. Essa é legal. Essa eu vou até gastar um tempinho a mais nela. Essa ferramenta já é bastante útil, bastante interessante. Então essa é uma ferramenta que nós podemos deformar usando o cursor. Então eu vou selecionando espaços e o cursor também tem um tamanho que eu posso definir. Vocês podem ver aqui, ó, nessa janela de transformação de deformação, que eu posso definir um monte de coisa. Então ela é bem versátil, é uma ferramenta muito interessante para você editar a imagem, fazer alterações estilo Photoshop, certo? Ela tem efeito de borrar, esticar, alongar. Também é possível aplicar uma transformação feita uma animação. Isso aqui é legal também, viu? Eu vou até mostrar para você como é que faz isso. Mas é possível fazer, ó. Mas antes disso, veja que é possível você mudar o tamanho do cursorzinho. Eita! É possível mudar o tamanho do cursorzinho
para você borrar, esticar ou fazer outras coisas com maiores espaços. Você pode mexer na dureza, força. Então você tem que ir calibrando aí para ver como é que você quer trabalhar com essa ferramenta, certo? E aí ele vai criando, tá vendo lá embaixo, ó? Tem uma parte lá escrito, desculpa aí, tá escrito lá animar, e tem quantos quadros você quer animar. Eu vou mostrar para você isso aí também, que é bem interessante, bem legal, que você pode criar uma animação fazendo somente as deformações que você faz na imagem. Então vamos lá pro GIMP. Deixa eu tirar esse zoom daqui. Opa. É que eu estou na ferramenta anterior ainda. É melhor usar a ferramenta de zoom, né? Vamos lá, desenhar o zoom aqui. Beleza. Então, agora eu vou lá na ferramenta de deformação. E aí eu escolho uma área aqui para deformar. Por exemplo, vou deformar essa árvore de novo. Eu encanei com ela. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Encanei com essa árvore aqui. Já estourou o pixel aqui nesse zoom, mas não tem problema. Então eu pego aqui. Olha lá. Olha o tamanho, né? Se eu quiser eu posso mudar o tamanho. Deixo ele menorzinho. Que agora eu estou com um zoom bem alto. Está andando bem devagar. Melhor digitar, né? 10. Olha lá, então minha bolinha de deformação está bem pequenininha agora. Aí eu começo a arrastar, clicar e arrastar aqui, ó. Olha lá. Ele dá uma borrada. Tá bem devagar porque minha bolinha está pequena. Olha lá, tá vendo? Ó, por exemplo, vamos ver essa área aqui, ó. Ó. Tá vendo o amarelo ali, ó? Tô borrando, esticando. Aí você mexe aqui, ó, por exemplo, dureza. Vamos colocar uma dureza 100. Total. Olha lá, agora ficou mais firme o negócio. Olha lá. Agora a borrada dá. Eu vou puxando aqui, ó. Vai criando um efeito aqui. Vamos mexer na força. Vamos colocar uma força máxima. Agora o negócio vai... Olha lá. Agora a borragem ficou mais... Fazendo uma arte louca aqui. Tá vendo? Ele vai mesclando ali, vai pegando coisas da... Vai deformando. Olha que arte sensacional. Deixa eu voltar aqui, 50. 50. Esse tamanho estava uns 40, né? Dá para mexer aqui também, ó. Vamos ver como é que tá. Nossa, agora ficou enorme. Ó, tá vendo? Vai deformando a imagem. Peguei até na outra árvore ali agora. Beleza, tô quase fazendo... Tô virando Van Gogh aqui já. Certo? Então, vou dar uma afastadinha aqui pra gente ver meio de longe como é que ficou aqui. Vou pegar a ferramenta de zoom aqui. Ah lá, olha, tudo borrado. Claro que eu tenho que ter habilidades, né? Aí já é um outro assunto. Bom, aí eu falei para vocês que dava para fazer a parte de animação, né? Então, a ferramenta de deformação aqui, né? Ele pode fazer outros tipos de deformação também. O que eu estava fazendo era mover pixels. Então, por isso que estava acontecendo isso. Agora, eu posso clicar aqui e colocar aumentar a área. Então veja só, se eu fizer isso, a minha deformação vai ser diferente.
tá dando pra ver, né? Aqui, acho que o tamanho aqui tá... Vamos aumentar o tamanho aqui. Olha lá. Tá dando zoom, ó. Tá vendo? Tá dando uma inchada no negócio. Olha lá. Tá vendo? Então essa é a deformação. Tô dando vários cliques aqui, ó. Dá uma lupa, como se fosse uma lupa. Tá vendo aqui uma casinha lá? Dá um zoom nela aqui, ó. Olha lá. Legal, né? O que mais? Ó, ela pode também encolher, aí faz ao contrário. Pode fazer um redemoinho. Ó, é que a dureza dela, a força tá muito fraca. Então coloca aqui mais, ó. Ó lá, vai criando um redemoinho, vai distorcendo tudo. Vou girar a casa aqui, ó. Criando um redemoinho, né? O que mais? Eu posso apagar a deformação, suavizar a deformação, enfim. Vou configurando. Tem muita coisa para configurar aqui, certo? Então minha imagem está toda zoada, toda deformada. Agora eu falei para vocês da animação, né? Então olha que legal. Aqui embaixo tem um esquema de animar. Então ele vai interpolar todas as mudanças que eu fiz. Ele ficou registrado na memória dele, né? Todos os cliques, milhares de cliques que eu dei aqui. E ele pode criar uma animação com 10 quadros ou mais. Eu vou colocar 24 quadros, 30, para dar 1 segundo de imagem. E aperto aqui, ó, criar animação. Aí ele vai criar a animação. Uhul! Aí o que ele fez, ó, é outro arquivo agora. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro arquivo, esse aqui é o segundo. Aí ele criou 30 quadros, ó. 30 quadros aqui na lateral. Como é que eu faço para ver essa animação? Aí tem uma ferramentinha aqui, ó. Você vem aqui em filtros, animação, tem um menu, não sei se dá para ver o menu, acho que não. Aí tem um menu, no filtros tem um que chama animação e tem um que chama reproduzir. Aí ele vai abrir uma janela, que eu acredito que não dá para ver daí. Deixa eu ver se eu volto ela aqui. Provavelmente você não está vendo essa janela, infelizmente. Mas vai abrir uma janela de reprodução da animação. Aí você aperta play e tudo que você fez de transformação ele vai animar. Fica bem legal, fica bem interessante. A pena que vocês não estão conseguindo ver aí. Agora, o que dá pra você ver é o seguinte. Esses milhares de quadros aqui, ó. Então se você começar a apagar eles aqui, ó, você vai conseguir enxergar a animação. Isso eu consigo fazer por você. Olha lá, tá vendo? Na verdade, ele pegou a segunda parte que eu fiz da transformação, porque aquela árvore ali, ele já ficou para trás. Então eu teria que fazer a animação em etapas. Então, olha lá. Se eu começar a ligar aqui, ó, ele vai aos poucos, vai reparando na imagem. Tá vendo? Então esse é o efeito da animação. Ele é claro que ele vai fazer isso automaticamente. Beleza? Legal, né? Ó, se você não gostou da animação, você fecha aqui, não salva e volta lá para a imagem original. E para eu voltar para o original agora, hein? Eu teria que apagar deformações. Apaguei. O problema é que aquela que eu fiz anteriormente na árvore já era, né? Aliás, é só eu colocar aqui em mover pixels, né? Opa, mover pixels. Agora que eu movi mais pixels, eu quero apagar. Apagar a deformação. Realmente eu perdi
Aquela ficou muito distante para mim. Beleza? Muito legal essa ferramenta, né? Essa dá para brincar legal. Eu gosto dela. Bom, aqui está aparecendo coisa errada aqui. Deixa eu voltar. Transformação de deformação. Aqui tem alguns exemplos, né, da transformação de deformação que você pode ver aí. Por exemplo, aqui eu fui mais tranquilão, né, mas eu mexi na árvore mesmo. Olha lá, no primeiro aqui a árvore está de boa, na segunda a árvore já está meio esticadinha, na terceira a árvore está totalmente borrada e zoada. Bom, próxima ferramenta, ferramenta de texto. Essa aqui é bem simples, pessoal, não precisa falar muita coisa, mas você vai criando camadas com texto, né? Você sobrepõe os textos à imagem. E não tem tantas configurações, tem as configurações mais básicas, uma vez que esse software não é tanto para você editar textos em cima da imagem. Talvez você tenha que usar um outro software para editar um texto legal em cima da imagem, um texto mais artístico, por assim dizer. Né? Mas dá para colocar também um texto básico aqui na imagem e você tem algumas configurações aqui. Vou mostrar aqui para vocês. É isso. Então eu venho aqui no texto e aí escolho um lugar aí, clico e digito o texto. Digitou com a cor que eu estava lá, né? Vou colocar um branco aqui, sei lá. Olha lá, deixa eu marcar aqui agora e mudar a cor dele aqui que ficou ruim. Ih, rapaz, não selecionei a última letra. Olha lá, digitei. Aí tem aqui tamanho da coisa, isso aqui é o tamanho desse quadrante. Eu posso trabalhar com as letras separadamente, tá vendo? Ó. E mexer no quadrante dessa letra apenas. Olha lá. Posicionamento. Isso sim, isso é diferente. Dá para criar um efeito sim. Dá para criar um efeito até artístico aí. Ó, comprime. E assim por diante. Ou eu mexo com tudo de uma vez. Aí fica diferente. Né? Aí tem negrito, não sei o que, itálico, bababá. Tamanho da fonte, aumento aqui. Dá para mexer aqui na lateral também, né? Olha lá, tem um editor aqui. Não dá para você ver porque é uma janelinha separada. Mas esse editor aqui eu consigo mexer algumas coisas como se fosse um Word, assim, tá vendo? Bom, mas eu posso usar aqui também, né? Posso trabalhar com alinhamento e tudo mais. Ah, mas se eu quiser fazer uma curva, aí eu vou ter que trabalhar com esses posicionamentos aqui meio na manual, né? A princípio. Se eu inserir um novo texto, olha o que acontece. Olha lá, é outra camada, tá vendo? Cada texto numa camada. Ah, eu quero movimentar esse texto porque ele não ficou na posição que eu gostaria. Então aí você vem nessa ferramenta de movimento, clica, mas ele tem que clicar certinho, porque ele é transparente. Tem que clicar certinho onde tem uma letra e se movimenta, coloca onde você quiser aí. Agora, efeitos de sombra, curvas, então essa ferramenta já não tem tanta coisa assim, né? Mas você pode trabalhar com texto e suas camadas de texto aí. Beleza? Tranquilo, muito simples. Bom, aqui tem um exemplo, né? Vamos mostrar aqui o exemplo. Ah, não, o exemplo está aqui mesmo. Desculpa, estou ficando louco. Então, o exemplo daqui, ó, eu escrevi banana, etc e tal. A próxima ferramenta é a ferramenta de preenchimento. É o baldinho, né? Então, essa ferramenta, ela quase que não precisa explicar, né? Tem em todos os softwares de edição, até no Paint. Então, esse baldinho serve para preencher áreas clicando em um ponto com o mouse. Só que esse baldinho do GIMP é um pouco mais sofisticado. Então, ele tem configurações também. Por exemplo, com o baldinho do GIMP, com o preenchimento do GIMP, eu consigo preencher por similaridade de cores, eu consigo preencher também por seleção, eu seleciono um lugar,
Aí não importa a cor, ele pinta tudo. Eu posso também preencher com textura, coisas assim. Viu? Vamos dar uma olhada. Então, por exemplo, uma coisa que, ó, seleciono um quadrado aqui, seleciono preencher e seleciono uma cor aqui. E pinto. Não pintou. Preenchimento com a cor, com textura, com cor de fonte. Assim. Aí eu tenho que mudar aqui, ó. Área afetada. Eu quero por similaridade de cor, por seleção ou por linha de detecção. Se eu colocar por seleção, olha o que ele faz. Não foi. Só para eu calar a boca aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a seleção. Nada de seleção. Vamos escolher uma área aqui. E colocar o preenchimento. Por similaridade de cor. Preenchimento com a cor da frente. Similar core. Ah, desculpa pessoal, eu tô na camada errada. Tá vendo aqui, ó? Esse que é o problema. Ó. Agora eu tô na camada certa. E tô pintando, ó. Olha lá, tô pintando por similaridade de cor. Ou eu posso colocar aqui, agora talvez funcione, né? Se eu colocar por fazer uma seleção aqui, vou fazer até redonda dessa vez, e aí colocar o preenchimento, baldinho, e colocar por Fill Select. Aí, agora sim. Eu estava na camada errada, daí não estava pintando, obviamente. Né? Então aí, ó, ele pode pintar uma cor sólida ou uma textura. Essa textura é bem doida. Enfim, preencher similar colors, preencher com a cor da frente, ou esse line detection é uma coisinha um pouquinho mais inteligente. Talvez ele procure algumas áreas aí que tenham uma similaridade de linhas e não uma similaridade de cores, né? Se eu colocar cor, que é o mais comum, né, de a gente usar, preencher por similar cor, tem outras configurações aqui embaixo. Por exemplo, usar amostra combinada ou vizinhos diagonal. Então aqui ele já... Deixa eu tirar a seleção, né, senão não vai funcionar. Olha lá, tá vendo? Tô pintando aqui, ó. Aí ele pinta um pouco mais, vizinhos diagonal. E se eu aumentar esse linear aqui, ele vai também preenchendo mais. Ele vai diminuindo a tolerância de cores dele, tá? Então eu posso fazer isso aqui também com esse tipo de preenchimento. É uma ferramenta bastante usada, conhecida aí. Aí tem um exemplo ali embaixo, né? Pintei por similaridade. Aqui, ó, ficou verde limão, tá estragando tudo a imagem. Mais um. Esse é o último de hoje. É o Gradient Tool. Esse aqui, ele é para pintar um gradiente. Então essa ferramenta preenche seleções com gradiente. Aí eu preciso selecionar mesmo. Se eu não tiver seleção, ele vai preencher a camada inteira. Né? E eu posso definir esse gradiente. Esse gradiente tem um monte de maneira de eu desenhar o gradiente. Pode ser por cores, pode ser escala de cinza, pode ser centralizado, curvo, enfim. Tem um monte de possibilidade aí, que nem eu fiz aqui. Né? Ó, agora que essa imagem está estragada, né? Deixa eu tentar dar uns milhares de Ctrl Z aqui. Aí. Beleza. Tá aqui. Então eu posso pegar aqui, ó, selecionar a opção gradiente, que é o último de hoje. E aí tem os modos, né? Dissolver, atrás, apagar, cores, combinar, dividir. Modo normal. Padrão. Opacidade.
Então, quer dizer, se eu colocar 100% aqui, não fica transparente, né? Vai criar um gradiente numa seleção aí. Ó, e aí eu puxo aqui. Olha lá, como não tinha seleção, ele criou na imagem inteira. Mas se eu quiser desenhar numa seleção, eu desenho uma seleção e vou para o gradiente. E aí eu seguro e puxo. Ó, aqui, enquanto eu não soltar, você pode modificar a maneira como o gradiente está funcionando. Ó. Nesse caso, o que o gradiente está fazendo? Ele está fazendo por cores, né? Então ele vai estar pegando a cor primária e a secundária aqui. Mas eu posso mudar isso aí. Ó. Posso criar um gradiente usando escala de cinza. Olha lá. Ou é muita opção. Ou eu posso trabalhar com outro tipo de forma também, ó, quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó, essa seleção está muito pequena, vamos criar uma seleção maior. Seleção para a gente ver o resultado do gradiente. Olha lá. Esse vem um quadradinho de perspectiva aí. Se eu clicar mais no meio aqui, ó, olha lá, vou puxando, vai formando o gradiente aí com as cores que eu selecionei. Ah, quero do preto para o branco, então eu venho aqui, seleciono o preto e na cor secundária seleciono o branco. Aí o gradiente vai ser escala de cinza. Olha lá. Deixa eu colocar um outro tipo aqui. Forma. Espiral. Ai, que esquisito. Olha, que bizarro. Vai vomitar aí. Olha. Rapaz. Ficou louco isso aqui. Muito bem. Então, é isso aí que funciona, assim que funciona. Tem bastante opções aqui na ferramenta de Gradient Tool. Você pode escolher o que você quer fazer aí. Criar um gradiente, como eu fiz aqui, ó. Fiz um gradiente transparente, né? Tipo um filtro, assim. Dá pra fazer também. Porque as possibilidades agora são muitas. Certo? Então é isso. Hoje eram são 6, né? 6 ferramentas que eu falei hoje aqui. Conhecemos mais algumas ferramentas de transformação e edição de imagem, né? Na próxima aula finalizaremos a caixa de ferramentas com funcionalidades de desenho e pintura. Então tá faltando aquelas ferramentas de pincel, caneta, borrar, clonagem, que é muito usado também. Então a gente vai finalizar essa caixinha aí na próxima aula, na parte D da aula. E aí fechou esse trecho da aula onde a gente fala sobre edição de imagens usando o GIMP. Ou edição e transformação de imagem usando o GIMP, usando seleção, transformação, pintura. Ok? Então a gente está chegando ao fim desta aula. Cadê? Onde eu estou? Né? Agradeço sua atenção e participação. Cadê o negócio aqui? Estou enrolado. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu! Opa, o que eu estou fazendo ali? Não posso aparecer ali não. Valeu!